Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de instalações elétricas prediais e residenciais, né? Vamos aqui tentar, através dessa aula, capacitá-lo, a interpretar circuitos unifilares, residenciais e prediais, e fazer, então, as instalações necessárias, que contém nessa aula, Então, basicamente, vamos trabalhar com vocês a forma correta, de interpretar a simbologia, e a forma correta de instalar interruptores, tomadas, fotocélulas e assim por diante. Então, peço a atenção de vocês, e nessa primeira aula nós vamos então trabalhar só simbologias, conhecer as principais, Se nós formos conhecer todas as simbologias, precisaríamos de um tempo bem maior. Então vamos aqui vamos focar, vamos nos ater nas simbologias mais usuais, as que mais aparecem nos circuitos, nos sistemas residenciais e prediais. E as simbologias, elas são utilizadas em todos os circuitos elétricos, A função dela é facilitar, permitir que através de um esboço do circuito elétrico utilizando as simbologias, eu consigo interpretar, consigo entender como funciona, consigo identificar anomalias, para que fique mais fácil o entendimento. Então, as simbologias, na verdade, ela tenta facilitar, trazer uma facilidade no momento de interpretar o funcionamento do circuito elétrico, No caso das simbologias residenciais e prediais, nós temos a 544, que tem aí todos os símbolos necessários para você interpretar um circuito elétrico, residencial ou predial, Então ela facilita esse entendimento. Primeira simbologia que nós vamos deparar, que tem bastante nos circuitos residenciais, são as simbologias de interruptores, Interruptores são aqueles acionadores que eu tenho, nas paredes aí das residências, que tem a função de acionar um ou mais pontos de luz ao mesmo tempo. Então, esses são nossos interruptores, Nos circuitos unifilares, no circuito unifilar, a simbologia do interruptor ela virá sempre acompanhada de um número, Esse número que está do lado do interruptor, ele identifica qual circuito esse interruptor pertence. E também terá uma letra que vai indicar qual é o ponto de luz que esse interruptor irá acionar, Então eles são representados por círculos, Eu tenho o círculo simples, que é o interruptor de uma seção. Eu tenho aquele círculo separado em dois, que é o interruptor de duas seções, ou seja, tem dois acionadores. Eu tenho o interruptor de três seções, você vê que são separados em três seções, ou seja, eu tenho três acionadores nele. Eu tenho interruptor paralelo, que é uma esfera preta, Aquele interruptor que eu consigo ligar ou desligar um ponto de luz em dois pontos diferentes. E eu tenho o interruptor intermediário, que é quando eu tenho um terceiro ponto que aciona ou desliga uma lâmpada. Então eu vou ter três pontos para ligar e desligar uma lâmpada quando eu utilizo o interruptor intermediário. Vamos ver um a um para entender os circuitos unifilares de cada interruptor que nós temos, Muito bem, simbologias de tomadas, elas são representadas por triângulos, nos circuitos unifilares, e as mesmas também. Esses triângulos vão vir acompanhados de um número, para indicar qual circuito essa tomada pertence, e ao lado também estará especificada a potência daquela tomada, para você saber que tomada eu devo instalar naquele ponto, As simbologias usuais, eu tenho um triângulo vazado, é a tomada baixa, ou seja, instalada a 300 milímetros do piso, Eu tenho um triângulo fechado, um triângulo preto, que é a tomada alta, que é instalada a 2.000 milímetros do piso. E eu tenho aquele que a metade do triângulo é preenchida, que é a tomada média, que é instalada a 1.300 milímetros do piso. Essas são as simbologias que você vai encontrar nos circuitos unifilares residenciais na hora que você for instalar, para você saber qual é aquele símbolo, Então as tomadas são representadas por triângulos, tá bom?
quanto à instalação de tomada, é importante nós atentarmos, né, para a posição dos condutores, né, bem como para o seu dimensionamento em função das correntes. Então, a norma 14131, ela foi instaurada, né, no Brasil, e ela determina que o padrão das nossas tomadas, né, eles vão ter dois plugs para fase, que é um fase e outro neutro, ou fase-fase, depende da tomada, né, e um terceiro plug para o aterramento elétrico, né. Então, nossas tomadas têm 3 plugs, né, 2 para fase e neutro, caso de tomadas monofásicas, ou pode ser fase-fase, umas tomadas bifásicas, né, e tem um terceiro plug, que é o de aterramento elétrico. Então, passou-se também, depois dessa instalação dessa norma, né, a rebaixar as tomadas, né, e a aceitar somente 2 modelos de tomada, né, um para 10 amperes e outro para 20 amperes, ok? Então, se eu tenho que instalar algo acima, né, a gente tem que atentar para utilizar aí, ligar direto, né, no condutor e não utilizar uma tomada, perfeito? Veja que a tomada tem indicado qual é o ponto que eu ligo o fase, qual é o ponto que eu ligo o neutro e qual é o ponto que eu vou então instalar o condutor terra, né, o aterramento. Simbologia de condutores, né, bem específica, né? Para facilitar o entendimento, então criou-se umas simbologias para cada condutor, para o condutor fase, para o condutor neutro, para o condutor de retorno e para o condutor terra, né? Então, essas simbologias são bem distintas, então nessa imagem você consegue ver essa linha preta é o eletroduto, né? E nessa linha preta estão representados os condutores. Então veja, o condutor fase é o vermelho, veja que é uma linha que atravessa, né, o nosso eletroduto, né? O azul é o condutor neutro, né, ele tem uma tipo como se fosse um L, né, aí invertido, né? O condutor verde é o terra, né, então ele em formato de um T acima do eletroduto, e a meia linha amarelinha ali, né, é o nosso retorno. Então, fase é aquele condutor, né, que sempre estará com energia, né, a não ser que eu desligue o disjuntor da casa, né, ou do circuito. O neutro é o nosso disjuntor, é o nosso condutor neutro, né. O terra é a proteção, é o aterramento, e o amarelo é o retorno, são aqueles condutores que vão do interruptor até a lâmpada, né? Então, o fase vem no interruptor, então ali é fase, do interruptor até a lâmpada eu chamo de retorno, né? E o neutro vai direto para a lâmpada, né? Então, os condutores eles serão representados no circuito unifilar com um número também, referente a qual circuito eles pertencem, né? E o condutor de retorno terá uma letra em cima dele, indicando qual ponto de luz que ele irá acionar. Então é bem indicado para que se possa interpretar de forma correta, né, esses condutores. Então veja que os condutores são representados através desses 4 símbolos, né? O símbolo que está ali com fase, o neutro, o terra e o retorno. Lembrando que lá no circuito unifilar, né, num projeto elétrico residencial, não vai estar igual está aqui na nossa slide, com as cores, mas a simbologia é a mesma, né? Seria legal se o projetista colocasse as cores também, né? É uma ideia, né? Simbologia de ponto de luz, né? Então, ponto de luz é representado por um círculo, né? Com as informações da potência instalada, né? E o circuito ao qual pertence e o acionador. Então, olha só, um círculo, eu tenho a letra A indica qual que é o interruptor que aciona ele. Eu tenho o número 1, né, entre aquelas duas linhas, né, indica qual circuito ela pertence, e eu tenho a potência, que nesse caso, nesse ponto de luz, eu tenho 4 lâmpadas de 100 watts, né, uma potência de 400 watts. Tá bom? Então estamos vendo aí as simbologias básicas dos circuitos residenciais e prediais, né? Simbologia dos quadros de distribuição, né? Eles podem ser quadros que são embutidos na parede ou quadro aparente, depende da opção, né?
e os mesmos são simbolizados por um retângulo conforme esses símbolos abaixo aí, ó. Um retângulo totalmente preenchido é um quadro parcial, ele é aparente, mostra que está fora da parede, né? Um retângulo totalmente preenchido, né? Ele mostra que ele é embutido, né? Tá? Dá para ver na simbologia. E eu tenho os quadros geral aparente, né? Que são a metade, né? Numa linha diagonal é preenchido para demonstrar que é um quadro geral. Então, o quadro geral e o quadro aparente vão ser simbolizados dessa forma para você saber qual tipo de quadro que tem naquele projeto elétrico residencial ou predial. Ok? Então, aqui nós iniciamos a nossa disciplina de instalações elétricas prediais e residenciais com as simbologias básicas dos circuitos residenciais e prediais, tá? Revejam a aula, né? Leiam o material, não deixe de ler o material, ele é complementar, né? Ele traz mais informações para vocês, de forma escrita, de forma visual, para que você possa internalizar, que é bem simples, né? A instalação, eu costumo dizer que as instalações elétricas residenciais, elas são simples, mas tem que ser feita de forma correta, né? Com a técnica correta, ok?